Olá pessoal, hoje eu escolhi para nossa análise aqui uma partida do Mundial de 1951, jogado em 10 de abril, entre Mikhail Botvinnik e David Bronstein. De brancas o Bronstein, de negras o Botvinnik. Começamos a partida com D4, E6, um sutil convite para jogar a francesa, que foi recusado, sim, porque a branca podia jogar E4 aqui, né? E agora F5, uma inversão de jogadas, pessoal. Isso aqui é uma coisa interessante para quem gosta da holandesa. E a gente sabe que o Botvinnik usou muito a defesa holandesa durante toda a sua carreira, especialmente a defesa a muro de pedra, né? E qual é a vantagem dessa ordem de movimentos, tá? Quem usa muito essa ordem também é o Simon Williams, né, do canal Ginger GM. Ele joga blitz, muitos blitz e joga essa ordem rotineiramente. Para quê, pessoal? Porque se jogar F5 direto, tem dois lances muito incômodos para as negras aqui, que é o gambito Staunton com E4 e o lance bispo G5, certo? Que são bem incômodos assim de encarar no segundo movimento, certo? Tira uma... Porque, por exemplo, quem quer jogar uma holandesa estrutura Stonewall, muro de pedra, vai querer uma partida estratégica. Ou quem joga a linha clássica, como o caso do Simon Williams, vai querer contra-ataques na ala do rei, jogando com uma ideia de uma defesa indiana do rei, já com F5 pronto. É mais ou menos assim que o Simon Williams explica as escolhas dele de abertura. Então, esses dois lances eles destroem com essas possibilidades, né? Tanto o E4 aqui quanto o bispo G5. Por isso, tentar evitar esses lances, mas aí o preço é, às vezes, ter que jogar uma francesa, né, com esse E4 aí, certo? Bom, mas voltando aqui para a nossa partida, o Bronstein seguiu com E3, cavalo F6, cavalo C3, D5, olha aí, se moldando então uma estrutura muro de pedra. Cavalo H3, C6, voilá, completa a estrutura. Bispo D2, bispo D6, dama C2, roque. E agora, pessoal, David Bronstein é conhecido como um dos jogadores mais brilhantes dos mundiais aí, né? E ele sempre foi muito criativo, muito dinâmico, muito pro ataque. E agora ele joga roque na ala da dama, já estabelecendo uma estrutura de roques opostos. E vejam que quem joga a holandesa muro de pedra quer jogar uma partida estratégica, de manobras, certo? E o Bronstein, como jogador dinâmico, vai para roque em alas opostas. Muito interessante essa escolha. Dama E7, F3, D por C4 e E4 das brancas, tá? Só dando um leve parênteses aqui, recapturar esse peão não seria interessante, porque permite às negras a avalanche de peões na ala da dama com tempos em cima do bispo, certo? Que não é uma ideia interessante. Depois rompe no centro, parece que as negras estão chegando um pouco antes no seu ataque nos reis rocados em alas opostas, tá? Se ao invés de bispo E2, bispo D3, por exemplo, cavalo A6 já ameaçando aqui um garfinho na dama e do bispo. Nada agradável. Por isso, nessa posição aqui, não recaptura o peão de C4 e joga E4. F por E4, cavalo por E4. Aqui o Botvinnik relata que seria melhor retomar de peão e encarar E5, agora sim tomando em C4 porque tem cheque. E aí não dá o tempo para expandir os peões na ala da dama, certo? Mas o centro está bem mais aberto e eu vejo aqui que o rei das brancas está numa posição levemente mais insegura. Mas, enfim, a avaliação do Botvinnik aqui é de partida indefinida. Pois bem, o Bronstein recapturou o peão então com o cavalo, o Botvinnik joga B5, pessoal, deixando essa pedra no sapato no campo das brancas, certo? Porque agora esse peão está super protegido, tem uma cadeia inteira atrás dele,
E ele não só pode avançar e abrir linhas na cara do rei que está em C1, certo? Como ele também pode servir de apoio para peças. Tem casa D5 aqui liberada para um cavalo, certo? Então o jogo está começando a se desenhar bem interessante. Mas para isso, vejam que o Botvinnik avançou o peão e entregou o par de bispos, né? Porque agora veio cavalo por D6. Tá? Foi uma escolha estratégica para tentar liberar a posição, certo? Que eu achei muito interessante. Agora, depois da recaptura, só de ver assim a gente tem uma noção. Ambos os reis têm peças ajudando na defesa e tal, mas olha só quem está se aproximando mais rapidamente, né, do rei oposto, as negras, né? Bom, agora, pessoal, existe um lance temático aqui na posição, que é um lance temático também para a holandesa em geral, que é o avanço E5, certo? Avanço E5 para jogar E4 e também o F5 para F4, tá? Então o E5 aqui é um lance central, é uma estratégia central, porque vejam só, avança E5, abre o centro, recaptura de dama, já apoia o bispo, que vai ficar com uma diagonal maravilhosa, esse bispo de C8, ó, já ficaria com uma diagonal maravilhosa, as torres vêm rápido para o centro, o cavalo pode sair por A6 e B4, a outra torre pode vir para D8, então é um lance temático aqui, e as brancas estão restritas, ó. Esse bispo aqui não sai, certo? As torres não se comunicam, esse cavalo está fora de jogo. As únicas peças que estão bem são essas aqui na ala da dama, mas elas estão protegendo o rei, certo? Esse rei está exposto, tá, né, moderadamente exposto aí frente ao que pode vir. Enquanto que o rei negro vem para H8 e não tem ataque em cima dele. Então esse lance E5, pessoal, ele tem que ser freado de alguma maneira. E vamos olhar a posição do ponto de vista das brancas. Olha só, eu não quero que o meu adversário jogue E5 e nós temos praticamente duas alternativas, certo? Duas muito naturais, F4 e bispo F4. Qual que parece mais interessante para vocês, pessoal? Pode dar uma pausa e dar uma pensadinha, porque esse lance é muito importante. Bom, gente, o que o Bronstein jogou aqui foi F4. Um lance natural, certo? Não dá para fazer E5 agora, porque a cadeia de peões vai ficar forte para as brancas. Mas vem a pergunta, por que não bispo F4 ganhando um tempo em cima da dama, né? Não pode jogar E5 de qualquer forma, porque veria D por E5. E tá dando um papel bom para esse cavalo aqui em H3. Esse lance, pessoal, do F4 foi duramente criticado pelo Botvinnik. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou. Um erro posicional significativo. Não, preste atenção no adjetivo que ele escolheu. Significativo. Após o qual o jogo das brancas objetivamente está perdido. Não, pessoal, o Botvinnik disse que não só esse lance é um grave erro posicional, como as brancas estão perdidas agora, pelo menos do ponto de vista estratégico. É muito pesado isso que ele falou. O problema é que agora o bispo D2 também está restrito. Vejam como eu comentei que o bispo de casa branca estava restrito, agora o bispo de casa escura também está restrito. E jogando com dois bispos inativos, bem como um peão a menos, vejam que quando o Botvinnik defendeu o peão de C4, ele materializou o peão a mais, ó, 2, 4, 6, 7 contra 6. Então, se trocar todas as peças, as negras têm um final de peões ganho, porque tem peão a mais. Bem como o peão não oferece chances. O avanço E6 e E5 deveria ter sido evitado com bispo F4. E aí, pessoal, assim, tentando entender esse lance claro que essas informações são extremamente importantes, né? Claro que nós, como amadores, pelo menos eu posso falar do meu nível de jogo, né? Pode parecer um pouco
é um pouco difícil de entender, mas não é. Tá? Essa restrição do jogo das brancas está nítida e clara depois do F4. E a pergunta que fica é por que não bispo F4 ganhando tempo na dama? Sempre que a gente puder desenvolver melhor uma peça e ganhar tempo, seja dando um cheque, dando uma ameaça dupla ou ameaçando uma peça de valor como uma dama ou uma torre, a gente deve fazer, certo? E seria realmente um lance muito melhor, certo? Então esse lance aqui, pessoal, eu acho fundamental da gente entender bem o conceito de por que avançar esse peão foi um erro. E agora, gente, vocês vão ver que o jogo das negras flui naturalmente e as brancas ficam atravancadas só assistindo o desenvolvimento e o ataque. Veio o cavalo A6, bispo E2, C5, desdobrando os peões, bispo F3 atacando a torre em A8, torre B8, bispo C3, olha aí, os bispos não conseguem ir muito além disso. Cavalo B4, essa casa aí ótima para o cavalo, D por C5, e olha só o que acontece aqui, pessoal. O cavalo está numa casa muito ativa, o Bronstein não quis entregar o par de bispos, por esse cavalo, e olha o que esse cavalo vai fazer. Então D por C5, cavalo por A2, cheque no rei e no bispo, vai ganhar o bispo de qualquer jeito. Rei B1, cavalo por C3, dama, cheque, dama por C3 para sair do cheque, e dama por C5. Final das contas, as negras ganharam mais um peão. Agora são 6 contra 4. Olha aí. Torre de HE1, bom, conseguiu centralizar a torre. H6, criando uma casa de fuga para o rei, e impedindo o cavalo G5, que seriam mais uma peça olhando para E6, não vem, certo? Depois de torre de HE1, né? Torre E5 ameaçando a dama, as brancas parecem ativas. Dama C7, G4, começou finalmente o contra-ataque das brancas na ala do rei. Bispo B7, propondo a troca de bispos, que aconteceu. Bispo por B7, torre B7, G5 para abrir a ala do rei. Cavalo D5 ameaçando a dama. E aqui ele não se preocupou se a branca realmente tomar em H6. Mas o que o Bronstein fez, tá? Agora ele tenta complicar o jogo de alguma forma e ganhar um momentum no ataque, sacrificando a qualidade com torre por D5. Torre de D versus D5, peão por D5, dama D4, tentando entrar com dama, torre e cavalo. Realmente um recurso desesperado, porque o final está completamente perdido para as brancas. C3, mas mesmo assim, as negras ainda têm ataque. B3, dama D7, sacrificando o peão de C para abrir a coluna, e aí só vai entrar pedra aqui, certo? Cavalo F2, C2 cheque, rei C1, as brancas tentam fechar as linhas o máximo possível. H por G5, já tirou o fantasma de abrir a coluna H, né? Ou a coluna G, melhor dizendo. Torre por G5, tem ameaça de mate aqui, prestar atenção, né? Dama E6, a torre segura a situação. Torre E5 ameaçando a dama. Dama D6, já vendo casas de entrada. E então rei por C2, mas aí torre C7, rei D2 e dama C5, propondo troca de damas, que parecia um prospecto assim que as negras iam atacar, ganhar por ataque, mas o Botvinnik, o estilo dele era para assegurar a vantagem e ganhar o final. A gente está falando de uma partida de mundial, pessoal. Deixa eu ver, essa aqui é a 12ª partida. 12ª partida do Mundial, quer dizer, no tempo em que se jogava 24 partidas. É diferente de hoje, né? Dama por C5, torre por C5, cavalo D3. Aqui tinha a famosa partida aplazada, né? A partida postergada, quando chegava no lance 40, eles interrompiam a partida e continuavam no dia seguinte, né? Isso existia nessa época aqui. Uma coisa que está completamente abandonada. Torre C6, torre por D5, A6. Então agora com um número igual de peões, as negras conseguem consolidar a vantagem material da qualidade, né? E aí o branco não tem jogo, ó. Torre H6, ó, já começam a cair os peões. H5, torre de HF6. Vejam como
essa bateria aqui na coluna F vai ser muito potente. B4, torre F5. E aqui vem outra ideia, né? Se um dos lados não tem torre, vamos tentar trocar a torre dele, porque ele vai ficar sem torre. E o lado que tem o par de torres tem que fazer isso, pessoal. Isso aí é uma boa dica aí. Torre D6 ameaçando A6, torre de 8 F6, atingimos o 40º lance. E aqui então a partida seria aplazada. Tô usando um termo em espanhol porque realmente me faz falta um termo em português para isso. Seria pausada e no dia seguinte retomada. E aí o time faria as avaliações. Não tinha computador naquela época potente o suficiente. Estamos falando de uma partida em 51, né? Então, aqui o Bronstein abandonou, certo? Então, gente, que partida! E a gente vê que realmente o jogo das brancas ficou muito amarrado depois desse F4, dando total liberdade. Aqui, esse avanço do cavalo acabou ganhando mais um peão. O final completamente perdido. O Bronstein tentou complicar ao máximo o jogo com essa iniciativa, mas não foi suficiente. O Botvinnik conseguiu abrir linhas, depois trocou as damas para jogar o final vencedor, sem riscos. Estamos falando de partida de mundial. Ele foi bem profissional aqui na sua decisão. Tá certo, gente? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.